coisa que você fala. Mas, por exemplo, não concordo com o Bo, realmente tipo, tem razão. Mas, por exemplo, sem relação como você fala, tem vantagem, tem como você fala, privilégio. Então, falou, um mestiço tem mais privilégio que um preto dentro da África. Sim, mas culpa nem cada um nem de que outro. Para dar trabalho, não sabe uma culpa, esse aqui falou, culpa também desde lá, não sabe onde culpa também. Mas ela falou, é uma questão de privilégio, da falou, como esta dá trabalho com um mestiço do que um preto, esta faz diferença, você entende? Sim, agora, menina, sim, mas com o cabelo encaracolado, sim, mulata, etc, tá safa no Montical na África. Ok, é normal, mas não tem que ter entender a origem, ok? Não tem que ter entender a origem. E é aquela que me está querendo desconstruir, não tem que estar desconstruir. Para modo que não está discrimina companheiro, você para modo? É cima que a nós antes não estava num cativeiro, que esta instigava nós diferença, ok? House Negroes ficava na casa, Nadiana, ok? Nadiane. Essa ficava... Nadine. Eu vou dar uns 10 nomes, listando. Não, calma, um comentário, listando. Por isso que pessoas com cabelo como tu não pode dizer que as angolanas usam cabelo falso. Primeiramente, minha lugar usa cabelo falso, peruca, calma aí. E outra coisa, a mim pode falar assim, pode fazer coisa que quer, pode retratar assunto quem quiser, independentemente de quem tem cabelo assim ou assado, e cabelo que deixa de ser um cabelo africano, nunca deixa de ser preta. Mas é complexo, é complexo. Por exemplo, a mim esteve na Londres, eu estava sentado, para manter cabelo comprido, embalava cabelo para fazer trança, e nigeriana que se tratava de cabelo era uma senhora, 40 e tal, 50. E flama minha preto. Eu falei, não, vou ficar preto. Eu falei, minha preto, irmão. Eu falei, I'm not black. Why I'm not black? Oh, because you have curly hair. And I said, what? Curly hair? Who told you that in Africa we don't have curly hair? É que os mitos ali que venderam, mas na África tem só um tipo de pessoa que é com um fenotipo específico, que é aquele fenotipo que o Ocidente usa, ok? Para vender uma imagem de um povo que ali é inferior, que ali é humano, esse tem um bocadinho de humanidade dentro deles, mas é animal. E tudo que os outros, na tela, aqueles que batem aproxima mais perto de branco, tem privilégio. Mas que ali quem que faz foi branco que descobre que é minoria. Nós é maioria. A nós, geneticamente, nós é dominante. Esse é recessivo ou receptivo. Então, preto com preto está fazendo albino, que é literalmente uma folha branca. Ok? Mas branco com branco nunca que está conseguindo fazer preto. Ok? Preto está fazendo arguém amarelo, olho azul, olho verde, cabelo loiro. Pomode. É na ADN de preto que está código para toda a humanidade. Para tudo. Então, como nunca está ensinado aquilo na escola, e no Ocidente que nos está falando, mas não ensinado, mas preto foi primeiro o homem que passe. Por isso que está falando, verdade está tudo lá, mas é para quem que tem capacidade de olho. Por exemplo, também tinha alguém está falando sobre feições finas e não sei o quê. A mim, na Etiópia, botaram muito preto com feições finas. Eles têm junção com o branco, eles têm. Esse é preto. Mas... Etiópia nunca que foi colonizado. E tem meninas com nariz fino, com lábio fino. Então, feições finas que também são de branco. Não, mas você entende? Mas tudo é educação. Então, o que ainda falou? Nós que sabe, ok? Nós que sabe, não tem que estar abrindo um bocadinho para não compreender que os outros que sabem. Ok? E como um rapazinho que vem de rua, você consegue comunicar com pessoas para que pessoas se identificam. Por exemplo, povo que se recebe mensagem, hora que você está vendo alguém de fato e gravata, jovens que mesmo sabe. Você percebe?
Hora que botar para a escola, boca está com paciência para ouvir professora tapapia. Portanto, um monte de nós jovens não tem que estar começa a chiga para frente. Além disso, tem um monte de tatuagem. Ok? Meio de rap. Alguém que acompanhou sabe, mas a mim, ele quer os nomes, ele quer as pessoas dentro da cultura, pelo menos dentro de Portugal, que está mexendo com ele. Não se fala como uma realidade. Ok? Então, bem adquire um certo conhecimento que você partilha com o povo. O problema de Cabo Verde é que não teve tinha mistura lá dentro, ok? Então, o que é que acontece? Acontece que, Nadine, próprio calverdianos, sempre judos, foi usado para oprimir vadios, que eram seus nomes. Seus nomes eram vadios. Não sei. Gentes que caceta termos de império. Caceta religião, caceta nada. Então, dentro do Cabo Verde, ok? Tem um parte de nós que é cruzamento de guineenses, angolanos, senegalenses e etc. E portugueses com espanhóis e tudo que os outros povos brancos que para na Cabo Verde, ok? Para Cabo Verde era um sítio de reabastecimento Américas, a Europa e a África, ok? Então, coisa que acontece aqui, como um monte de nós, de verdade, nós mistura, Nadine, eco branco, ok? Aquela presença, aquele, Mori Quintaflão, aquela relação privilegiada que não tinha para Mori, nosso pai é branco, ok? Atenção! Origem de um monte mestiço que foi cruzado de branco com preto, quase tudo era homem branco e mulher preta. Ok? Então, como o Ocidente, companheira Nadine, como o Ocidente é patriarcal, ok? Homens que te mandam, ok? No Ocidente, homens que te mandam, nem está ali para desconstruir aquela ideia que homens africanos é isso, não. Se você fala da África 600 anos atrás, você pode falar comigo, você sabe que você está papia. O mundo tem milhões e milhões e milhões de anos. Humanidade fala uma tem está ali. A mim, provado, mas ser mais antigo que Zacha é uma mulher, não é? Que mora que esse nome de aquele filme Lucy. Ok? Sim. Lucy, aquele primata que Zacha 1910. Lucy, ok? Então, não bem desconstruir aquele cena ali. A nós já não dura ali, ok? Portanto, se alguém tem um problema de entender realidade, para modo história que não contaram na escola, Nadine. Você entende o que você falou? Por exemplo, se você tem 22 anos, quer dizer, você tem avós? Avó? Não tenho só a mulher. Avô, né? Mais ou menos que faixa etária que está nele, se pode saber, que é para dar uma cronologia. Essa é nova ainda. Minha avó tem, tipo, nova um bocadinho. Ok, então não bem fazer assim. Se Bobo vive 100 anos, no ano 2020, de ler a 100 anos é 2120, ok? Depois se o filho vive 100 anos, para séculos, que coisa está contado, é 2220. Se você pôr 4 gerações, é 2420. Se você pôr 5, 6 gerações, é 2520 e 2620. Imagina que tudo que as gerações ali, tudo coisa que você pensa na cultura de Bo, que é verdade. É herança colonial. Para modo, 500, 600 anos atrás, você era escravo. Então, quem que contava a história? A mim aquela que está falando, a mim está falando, minha avó, a mim pessoas que estão, por exemplo, português, tem que ter um som que ainda foi fogo. Minha avó vive canto Cabo Verde ainda era de Portugal. Vamos coisa recente, não está uma coisa passa tem muito tempo, coisa recente. Cabo Verdeano está falando um cena assim, ouvi e jambá de ripa mori. Mos, atum de Cabo Verde que é atum. Mos, peixe de Cabo
Verde que é peixe. Bem que discute com alguém, discute, debate. Mas carne de calveiro, pode explicar? Se porco na África que até existia, não está entendendo o que você quer falar? Se vamos falar desde que colono chega, nunca pode papia. Para morrer, não, nunca está na mesma realidade. Nem por um híbrido. Ok? Cachorro é um híbrido, é bem de lobo. Então, se não bem sigue a linha de raciocínio ali, negros ancestrais é caminho bom. Nossa realidade é realidade que colonos ensinando. Para não bem entender, para modo que não trata o companheiro sim, não tem que ter entende em que condições que nos teve durante 500 e 600 anos. Ok? Para modo que boate chama muçulmanos que estão comendo porco. Que Bíblia que é muçulmano, pô, não? Mas na Bíblia está falado pouco come carne de animal, principalmente de porco. Ok? E se inflama isso, mas já se falava isso que houve, né? Para uma porco trazendo muita doença, né? Não só porco, outros animais, tudo trazendo. Hoje a corona vem de cozer. Para modo não tem que ter entende. Tem um equilíbrio normal que está respeitado. E tem um monte de animal que está existindo. Deixa eu falar uma coisa. Arroz que não está comendo hoje, que está fazendo direito na saúde. Arroz que está fazendo bem é arroz selvagem. Você quanto hora está dura ou quanto tempo que está dura para bucúcia, arroz selvagem? É um tempo. Você tem que estar deixando de molho. Normalmente, se calhar se fazer de um outro para aquele outro, está mais mole para a cozinha. Para modo que galinha de campo é mais rijo que galinha de loja. Para modo que galinha de loja, ele é um processo artificial que cria, ok? Para poder comer ele faz. Então, chama fazer o tiga lá. Só coisa, boi vegetariano? Yeah. Pois, hoje, que coincidência, hoje não se falava, começa agora assim fazer. Ontem fazia a primeira comida vegetariana, e se começa naquele salame, né? Para Maurimi nunca aceita, né? Nunca vai te direito comer animal, só que foi a maneira que nós não queria, né? Foi herança colonial. Aquele cachupa lá que não tagava, que é de nós, é aquele resto que nós, na tempo de escravatura, estava nós. E com aquele pouco, cima tudo africano sempre faz, e com pouco não faz alguma coisa, não cria cachupa. Essa foi também no Brasil, uma picanha, também foi uma comida de escravos. Obili. Primeiro os cachupa era vegetariano. Seguem a raciocínio. Carne era para quem carne, para branco. Bobo escravo, que come carne. Carne, gosta duro, que bate uma branca, trava carne para comer. Então, se o bem de base, único que trabalhava na campo, boca podia tinha terra, portanto, boca criava animal. Único que comeva carne. Na casa de branco, né? Não, boca podia comer carne na casa de branco. Que está dentro da casa de branco é house nigger. Que é esse que está esconde, que é aquele gajo que está faz paquera, dono de fazenda e etc. Ele está lá dentro, ok? Ele está lá dentro. Tudo que os outros que estão ali fora, que tinha aquela alimentação que nós não temos, você percebe? Então, se não vai para trás, para não entender de onde que não é, hoje, Nadine, dentro do Cabo Verde, não está numa guerra que foi provocado para colono, olha ali. Colono pega e fala assim, não, boa é bonita, boa tem feições mais parecidas com nós, ou seja, esses tinham medo, aquele nativo mais escuro, ok? Aquele nativo mais escuro, brancos tinham medo, ok? Então, quer dizer que eles fazem, tudo que é mais clarinho, cima bom, um pouco assim cima de mim, ok? Que lá não te escolhe para trabalhar dentro de casa ou não te dando uma certa posição, ok? Não te pode levar comida para escravos ou não te dando uma posição que te controla escravos. Outros tiraram o chicote. A mim concha um capataz, ok? Na minha família tem um capataz. Ele está flancos aqui. Esse tinha que te fazer. E se nunca faz, ele está fazendo. Então, mestiços como mulatos
pode estar domina que os outros. Então, o que é que está acontecendo hoje? Angolano que gosta de cabo-verdiano e cabo-verdiano que sai para modi. É. Guineense que está muito com o cabo-verdiano e, de verdade, Papá Cabral sai de Cabo Verde. Teve que sair de Cabo Verde para a Guiné para a luta para a liberdade de Cabo Verde. Que ele é modi. Quer dizer, não querer libertar minha casa, não sair de minha casa, para andar para mato, junto com o nativo, para libertar minha casa. Você entende? Para modi, presença de colonização na Cabo Verde era forte. Cabo-verdiano parte na naus, junto com portugueses, para descobrir outros cal. Agora, Xanju nós que está ali naquele live, ali, 500 e tal, lá também. Buca pode descobrir um cal que existe alguém. Buca pode. A única coisa que pode descobrir é o furo, na dia que aprende a fazer yoga, põe a braco canheira, para modi nunca buca já. E mesmo se buca descobrir, para modi já existia. Atribui termo, descobre algo, é mudar a cabeça um sentido de superioridade que bota compromete a um complexo de Deus. Você seguir, Nadine? Se Bobo Flama descobre algo, você tenta falar, mas boa é Deus. Indiretamente. Para modi, se pedra existe, que põe na bolsa, não traz na casa, não está falando, olha, encontra aquele pedra ali. Não está falando, não descobre aquele pedra ali. Ok? Intuito de descobrir é cozer. É acha uma coisa intuito de descobrir é acha uma coisa que boca se está desconstrui, ok? Praticamente que está existiba, que existiba boa chão. Sanjuraguentes na destruir palavra descobre. Ou seja, olha, bem aquele caula, descobri bem naquele caula, descobri uma ilha, né? Que tinha ninguém lá. Coisa que pode falar é, bem naquele caula, encontra uma ilha. Encontra e descobre, está atribuído intenções diferentes. A hora que vou encontrar algo, quer dizer que algo estava perdido. Não que estava perdido de mundo, mas estava perdido de vista. Buca tojaba ele. Nunca bucou ele, nunca buca encontrar. Ou seja, me encontra. Descobre é sentido que Bobo Santa procurava algo, né? E Bobo encontra outra coisa. Então sempre está tentando descobrir. Língua é um problema. Bobo que pode descobrir se já Buta existe, e Buta fala, Buta comunica, e Buta pare. Essa foi a maior distância entre ser humano e comunicação. Brancos flamengues descobrem pretos. Moro que está descobrindo alguém que já tem uma cultura, né? Como que descobriu alguém que veio antes de Bo? Obviamente. Então, naquele discurso lá, que está dado na escola, bomente já está associa aquela palavra lá a uma definição. Eles descobrindo. Já na bomente, a hora que você também descobriu, coisa que você está dando? Poder soberano de Deus. Coisa que você está falando é que o Ocidente, a hora que está falando, descobre Cabo Verde, descobre Angola, descobre Guiné. Você que você está falando? Mas dá oportunidade de que existe. Exatamente. É subconsciente. Exatamente. O Ocidente, essa família descobriu indiretamente na CZ. Por exemplo, mesmo hoje, por exemplo, uma comparação no mundo de música também. Um músico famoso por isso, me que descobri-lo, ou seja, ele que dá exatamente coisa que você falou. É mim que dá vida, é que está existindo. É que está existindo assim mim. Agora, São Flávio, o branco tem razão. Eles descobriram para ser realidade. Na nossa realidade já não está existindo. Quando eles bem e eles fazendo aquilo que eles fazem, sim, eles dão o nome. Nadinho que o céu é o nome africano. Exatamente. Então eles bem dão um Deus para nos orar, para nos reza. Sim, eles descobriram. Eles dão o nome, eles dão religião, eles dão regras, eles dão leis. Ali no li. Aquela quinta pergunta, mas que Cabo Verde, o menino flama, Cabo Verde nunca esteve ligado com a África, o menino que comenta ali. Menino se pergunta, mas que Cabo Verde desliga-se de lado africano, cima que um vídeo que um ódio de um moço, nunca se lembra seu nome,
me péssima com o nome, esqueci o nome de outra coisa. Me também. Flama Cabo Verde que tem nome de, tipo, ruas que tem nome de africanos, você entende? E a Flama tinha uma rua com nome africanos, modelo, que tem estátuas com nome, com pessoas africanas, que tem fora da Amílcar Cabral, que é alguém lá que já era cabo-verdiano, né? Mas que tem mesmo nos lados da África, que tem, você entende? E aquela quinta flame, tipo, tudo, minhas sobrenome, tudo tem na Portugal. Silva Almeida, você que mais vontade na Portugal. Tu entende? Ah, bom? Ô, Willy, alguém lhe se infla Cabo Verde que tinha ninguém. História que muito português está falando é que Cabo Verde era um arquipélago de ilhas desertas. Pois, aquela que nunca sabe, mas o menino manda mensagem também da forma que Cabo Verde tinha pessoas, só que... Nadine! Não, porra. Ô, Willy, você acredita em alguma coisa que o Ocidente falou? Ninguém acredita na nada. A hora que esse plano, ilhas que tinha ninguém, nem a cabeça não está falando. Não, tinha sim. Hoje é uma coisa, mas que não sou tão perto de Senegal com outros países, mas aquilo que tinha nada, mas aquilo que tinha ninguém. Modo que primeiros navegadores do mundo saem de África, eles desbabem a América muitas vezes, e eles que dão mapas, e que ensinam rotas, e que ensinam correntes, que te leva de costa de África para Américas, mora que siga América, escacha Cabo Verde no caminho. O problema é que nós não prende hoje o mundo na visão eurocêntrica. Então hoje, dentro do Cabo Verde, um monte de nós não tacha, mas nós é irmão de português. Você sabe para onde? A mim ainda se elabora algo no meu cérebro. Ok? Então medita, então pede uns respostas. É interessante, né? Rapacinho brabo, bem de bairro, com droga, com rap, com bandidagem, com que lá, tá fala de meditação, tá fala de história, tá fala de A, tá fala de B e C. Você para onde? Cabral tinha uma visão para um africano novo, que é um africano adaptado à realidade de hoje, que conhece sua origem, que tá preserva sua cultura, que consegue entender diferenças e dinâmicas de povos africanos e consegue impor no mundo, ok? Uma realidade nova para África e africanos. Que é que nos atamente. Nós dentro do Cabo Verde, nós é privilegiado. Você não somos, mas nós é um país de África privilegiado. Tipo, um ser humano é privilegiado até em termos de natureza nós é privilegiado. Agora, nunca se entende aqui tipo de coisa que se fala. Relação que não tinha com Portugal, muito outro país africano que tinha com seus colonos. Você sabia, mas não tinha gente na banco, gente na administração. Você sabia, mas tinha um monte preto que deixar. A boca sabe, mas papá Cabral deixar bastura lá em Portugal? Nunca entende, mas mistura na Portugal, isso não sabe. Então, e quanto de nós dirigentes estuda na Portugal? Nossa ligação com o nosso império foi de privilégio. Então, aquele privilégio ali ainda se cega muito alguém que nós famílias ainda está demasiado enraizado naquela cena que branco é superior. Por isso que não está desprezo nos irmãos que está bem de Mali, que está bem de Senegal, que está bem de Guiné, que não está chama de preto macho. Preto macho, segundo... Não, é que preto macho, mas que está chama Jurão. Manjaco. Manjaco é um tribo. Então, de origem, realidade é que Manjaco existe. Né? Você sabe, Manjaco é usado de uma forma... É aquele que se falou. Só que na Cabo Verde não usa Manjaco para a mesma expressão que brancos usam que esta fala pretos é tudo igual. É. Ou seja, Manjaco é como, para cabo-verdianos, Manjaco é como se fosse blackface, ok? Aquele boneco, lábio vermelho, sucuro, olho grosso, branco e etc. Blackface, você sabe, ou conguito, ou whatever. Então, nós de Cabo Verde, e você sabe uma coisa, nós é Guiné com Cabo Verde, nós é povo irmão, nós é um com aquele outro. Mas que tem ensinado, que tem educado,
dentro do Cabo Verde, badiu que o Sampaio tem problema, você para morrer. Para nosso sistema de ensino também que te promove realidade, que te promove verdade, Nadine. Nunca vou ensinar dentro da escola Cabo Verde realidade que passado na escravatura, pois não. Então, mora que nós é país de onde Papá Cabral também é descendente, né? Papá Cabral foi quem que luta para a libertação junto com os guineenses, mas no nosso currículo escolar que está falando de verdade de tempo colonial e escravatura. Você para onde? Outra vez. A bocado se comparava o cérebro com o computador, né? Agora, Sanflau, nós, Cabo Verde, a nós é um computador, ok? Nosso sistema operativo, ou seja, Windows, ou iOS, ou Android, ou whatever, é Portugal. Você entende o que você falou? Ilha é na costa de África, mas saúde, educação, ideologia, economia é quem que tá fornecendo, né? Aquele sistema lá é mesmo o império, ok? Que oprimiu há muito tempo atrás. Por isso que não tem que credo, Billy. Se tem um negro que está confuso nessa identidade é Cabo Verde. Não, concordo, super concordo, super concordo. A hora que tu fala com outros negros... Por isso que eu começo a abordar que as coisas não para pensar, não falou, coisa que é direito. Tem cabo verdeano, tem flamengo africano, como assim? É, formatação, mas você sabe, se o bem vive num mundo que sempre que mostrado negro, está mostrado de uma forma desapreciativa, né? Se você põe herança na ADN, histórias que passaram de avô para neto, neto que torna avô que passa para neto, neto que torna avô que passa para neto, né? Que conta, pode ter umas gerações atrás, que a avó conta na neto o que se passa. Você percebe? Se ciência lhe aprova, mas a informação fica guardada. É por isso que em Tati matiza isso de pessoas, como tem uns pessoas, uns negros, né, uns pretos, eles é muito radical, né, eles é radical, eles esta carrega aquele ódio, esta carrega aquela coisa que às vezes a família passa, ou se uma usa fala também que herança na genética, então Tati, por isso que existe alguém que é radical. Mas a mim já recebo mensagem de pessoas que falam algumas barbaridades também. Pessoas muito radicais da Flamanoma. Basicamente, mesma coisa que branco fazendo, né? Que branco está odiando de uma forma, ou tô odiando ainda. Basicamente, a forma que ele está odia brancos. E me mas que ele é caminho. Primeiramente, claro que é muito importante, tudo que nós não carrega, tudo nas histórias, né? Mas eu tenho que te entender, mas hoje em dia, tudo quem que faz e coisa que se faz, está ali, né? Está ali, geração são muito diferentes, claro que nunca por esquece de nossa história, mas não está a querer ter pessoas radicais de que forma lá. Uma coisa que não quer justiça, nunca quer fazer ao contrário, nunca quer fazer a mesma coisa. Me fala por mim, por exemplo, nunca quer bem escravizar ninguém, nem bem fazer ao contrário, você entende? Bem fazer história ao contrário. Mas agora tem que também na comportamento humano e psicologia. Só negro que te pensa assim, nenhuma outra raça te pensa assim. Sério? Foda-se. Toda raça que é escravizado, ok? Exige reparações. Para que pretos de hoje que recebe. Que ela ainda concorda, claramente. Coisa que não tem que te fazer para dar no mesmo direitos que esta natureza. Senão nunca tem lei. Não tem que lutar para isso, não tem que lutar para a justiça, né? Agora, se você era mãe, coisa que estava disposto na fazer para salvar o futuro de seu filho. Ai, nem sei. Barbaridade. Tudo depende de um ponto de vista, não entendeu? A mim tem uma outra noção de um outro poder que nós não temos. Obili, a mim sabe, mas coisa ali não terá volta. Você percebe o que eu estou falando? Mas a mim entende revolta de que radical quem que dá aquela expressão lá, Nadine? Quem que inventa a expressão radical? Xanjudao. A hora que a América lança bomba atômica na Hiroshima, é que foi considerado radical. Te hoje acabar responde na Justiça Internacional. Aliás, ótimas palavras também. Assim, comunicação é complicado. Comunicação é complicado. Não, sistema.
A mim tá falou, palavras têm força que puta dela. É mesmo coisa que alguém chamou de preto e mesmo preto tu te chamou de preto, é aquela energia que passa. Por exemplo, me chamou de alguém tá falando, mas chama de preto é racismo. Me tá falando, chama de preto é racismo. Mesmo nunca está falando preto ou um branco, não sabe tudo alguém mesmo. Qualquer pessoa que chamou de preto. Me tá chamando palavras têm energia que puta dela e Palavras têm força. Tem força que boa puta dele também. Mas minha amiga. Alguém chamou preto primeiro, não sei o que, é diferente que uma pessoa bem falou, não sei o que, preto, não sei o que, você entende? Nunca se assusta em ninguém raciocínio. Não entende o raciocínio, está com o boy, está ali para desconstruir o raciocínio. Deixa eu falar uma coisa, se põe vaselina está bem mais lento, né? Se não lubrifica a vida, coisas está correm melhor. Mas a vida está a viver, sim, preto tem uma conotação. Seja na brincadeira, seja sério. E tem uma história, tem um contexto. Mas aquela que tacha, na minha opinião, não tacha, mas aquela que mexe, por exemplo, falando em geral de discriminação. A minha pensamento, minha ideia é o seguinte. Se você chama alguém de magro, magro na sociedade é considerado bonito, né? Melhor. Gosto nem tanto, mas antes magro que era padrão de beleza. Se você chama alguém de magro, era elogio. Nossa, você é magra? Ai, obrigada. Mas se você for alguém, você é gorda. Você entende? Ou mesmo que você fale assim, você é gorda. Como que gordo é... Você entende? Aquela coisa de palavras. Se eu falar há pouco, uma boca queria usar a palavra gordo. A mim tá achando assim... Panca discrimina e panca ofende alguém. Exatamente. Aquela que nunca crê, né? Mas imagina que... Coisa que me fala sempre. A você te chama um branco de branco? É que te ofende ele ser meio branco. Como que você chama de preta? Não, Nadine, não. Minha amiga, não tem que te dar o contexto histórico. Por favor. Sim, se eu acabo de falar coisa que a minha pensa. A minha pensa, a minha tem que estar ofende ser chamada de preta. Mas preta, você... mas se alguém está nabulado que ofende, o que te faz? Boca te ofendeu. Né? Mas se mim bem querer... Você de uma judeu, boca pode dar aquele converso ali, que te seta. Sou preto que tem aquele converso ali, né? Judeus que te aceita aquele converso ali, irlandeses que te aceita aquele converso ali, só te falar, são povos que passam, mano. Que te aceita coisa, para você chamar de preto? É impossível você chamar uma palavra que esteja relacionada com o tempo do Holocausto. Boa vida te acaba aquela hora. Você pode ser Jay-Z, Obama, aliás, judeus, toda hora que alguém famoso, seja quem for, fala uma coisa que pode ser meio inofensivo, mas se você consegue relacionar aquilo com o Holocausto, você consegue que acontece, carreira te acaba. Você entende o que você está falando? Não entende perfeitamente o que você está falando, Nadine? Para mim, você está falando de coração limpo. É isso que o você está falando, né? O bem direito ali. A você está falando de coração limpo. A você está falando de alguém que quer soluciona problema. A você está falando de uma posição de alguém que criou tudo, alguém que vive direito e que você crê para alguém empodera-se cabeça e que fica ofendido com aquilo que alguém está chamando. Ou não? Para mim, palavras têm força que nós não temos. É isso. Só que sem explicar de novo, minha amiga. Diferença de magra e de preto é que preto, 600 anos, violado, bebês, rincado de barriga de mãe com faca, pegado, rachado no meio, dado crocodilo para comer. Mãe, tapou de barriga no chão, braco, tá abrido, um braco, tapou grávida, barriga no chão, um braco, para que machuca bebê, para bebê é propriedade, homem branco tá solta na costa, para quê? Para passar trauma diretamente na feta. E na quando exatamente com o chicote, você quiser que está chamando babo? Espanhóis e ingleses usava a palavra nigger, negro, que também de latim. Português usava a palavra de preto. Na quando hoje nós não usamos essa palavra lá. Famoso de self-hate. A bobo ensina. Então nós que devia a palavra e usa essa palavra. Essa palavra está usada hoje. E tem pessoas que te ofendem. A mim que ela te entende. A mim que usa essa palavra lá. Não usa só a hora que te explica didaticamente. Você está falando, me preto, me nega, me negro. Você está falando. A mim está falando negro.
Tem diferença. Sim, E não tem aquela coisa também que uns alguém tá falando que pode falar negro, outros alguém tá falando que pode falar preto. Se deixado, se alguém estuda, o problema está para. O problema é que nós é um mundo que cria, Nadine, ouviram aí, preto. O problema é que nós é um data de literado, está querendo falar de um assunto que nunca conhece. Um monte de nós sabe tudo sobre tudo que usa, menos na história. Palavras têm poder de povos que invadem territórios. Você entende o que você quer falar? Então, mouros, quando Grécia acha africanos, para eles definir povo que é zoja, eles falam mouros. Para morir na linguagem grega, moorish, ok? Que não vem falar mouro, é definitivo de alguém que é mais escuro. Você entende? Você sabia mas nomes antigamente que está dado cima hoje. Boa Susana para o pai é Susana. Só na monarquia está dado o Henrique, o filho, a hora que vem subir no poder, é Henrique II. Ok? Mas no mundo, Ásia, África, chama falar outra coisa, amiga. Pompoi ali, pompoi. Continente africano que sei de sítio que está. Mas placas tectônicas, Europa, com Ásia, é placas. Esse é que continente. Xandão mais input. África é o único continente que ainda está no mesmo sítio. Então, por isso que está falando os cientistas, mas provavelmente África é o único continente que existe. Que os outros é placas que separa daquilo que era o único continente que existia. Você está seguindo? Então, quando Grécia chega na África, eles acham africanos, para modo de nome era dado consoante território. Nome de povos era dado consoante território. Então, se Bobo estava na Ásia, Bobo era asiático. Se Bobo estava na África, Bobo era africano. Depois não divide sobre povos. Se Bobo estava na Mongólia, Bobo era mongol. Bobo podia ter cor claro, escuro. Bobo podia ter cabelo fino, grosso. Se Bobo estava na Mongólia, Bobo era mongol. Depois que o Ocidente acha a África e que explora a África, ciência da Europa bem inventa conceito de raças. Conceito de raça que tinha de século XV para trás. Falar que raça, falar etnia, a raça é animal. Mas etnicidade, mas nós é animal, que alguém que está falando também. A nós nos dentro de grupo de animal. Você sabe? Tem um monte de desconstrução de quem que dá a definição, que como nós nunca estudamos, um monte de nós, para modo, também é que fácil acha. Você precisa dizer que está falando, é que fácil é verdade. Não, muita mentira que está é difícil é verdade. Agora, só falar. Exatamente, that's the point. Aquilo que você falou é a mesma coisa que você falava aquela hora. Se que a televisão, se que a internet, se que livro, onde que está job, é verdade? Onde está? Se busca de 1.000 euros para um iPhone 11 e busca 1.000 euros para comprar 2, 3 livros que é super caro, mas super antigo, se calhar, uma pessoa te vira para saber um pouco mais dessa história. Problema é prioridade. Não quer saber quem que não é, ou não quer mostrar pessoas quem é que não é. Você percebe? Mas esse não falou, é aquele mesmo coisa que você falava. Ok, livros caros, livro não sei o que, livro antigo. Quem que está garantindo? É sim a Bíblia. A Bíblia é um livro antigo. Quem que está garantindo uma coisa que está lá é verdade? Você entende? Se você escreve igual se livro verdade, quem que pode falar aquilo é que é verdade? Então não está feita mesmo a Bíblia que é verdade. Bíblia foi ser verdade. A mim nunca falamos a Bíblia que é verdade. Então falamos a Bíblia é que é um livro religioso. É um livro que te fala sobre alegorias de experiência humana. É que Deus que escreve, foi homens que vivem, que transmitem na Bíblia sabedoria que pode usado se você sabe ler Bíblia. Antigamente tinha aula de modo que você lê Bíblia. Hoje tu alguém está a Bíblia para ler. Gente que entende português, modo que você entende sentido de palavra. Quer dizer, tem catequese, né? Na igreja tem catequese. Mas que te ensinar a ler Bíblia. Acima na escola, você dar um livro. Você ensinado A, B, C, D, E, F, G, e etc. Mas o que te ensinado a ler? A você te ensinado palavras e conjuga, né? Mas o que te ensinado interpreta. Na escola, você também está falando, é si para modo si, é descobrir si, e é para modo si. Esse que te ensinar, pensa. E aí de boca, você fala, professor, aí, desculpa, não chama aquele que está certo. Ele está falando, não, cala a boca sabe quem que escreve foi aquele, e já não tem 500 anos, está falando,
Pitágoras e etc. Mas que tá falando, mas primeiro filósofos vai aprender vai ter essa escola no Egito. Então também na Grécia. Grécia encontra africanos. Então, a hora que você cruza com o povo, você quer definir o povo, aquele povo que você encontra na sua língua, né, Nadine? Então, na língua de gregos, ok? Moors, que português está falando mouros, significava alguém mais escuro, ok? Roma, que esquece, mas não se vive um sistema greco-românico, ok? Então, muito de definições que não se vive, riba dele, ainda é de Grécia e Roma, ok? Então, o que é que acontece? Naquilo que gregos chamam moors, em latim vira negros. É a mesma tradução, ok? Então, é que nós que dá aquele nome ali. Alguém dentro da África que te chamava essas cabeças de preto, que te chamava essas cabeças de negro. Xandau Mazoto, minha amiga. Por exemplo, está falando uma luz, para saber de uma luz, tem que ter o escuro. Você entende que é a linguagem ali? Ou seja, para você saber que existe bem, você tem que estar consciente. Senão, você tinha contexto. Então, São Judão vai ler para aquele que está no mundo. Descodifica. Então, se você está na África, no sistema espiritual, né? Se você está na África, no sistema espiritual, a boca está chama a cabeça de preto ou negro. Uma boca conche outro, exatamente, mas não vai. Só hora que vou trazer. Mas não vai. Imagina que a história foi diferente e no conche companheiro na tranquilidade, né? Cada deixa de ser uma característica. Alguém ser mais escuro, alguém ser mais claro. Cada deixa de ser características. Não se falou em termos de características e em termos de ter um nome para não chama, para ser ofensivo. Mas nunca pode ser egoísta, Nadine. Para mori, que tem dias livre hoje um preto, tá mori, para mori ele é preto. É que para mori mais nada. Não sabe. Mas eu estou falando em termos de chama, por exemplo, em termos de nome. Vamos dizer. No Brasil está a falar um cudo, está a falar uma que pode ser negro, mas tem que ser preto. Outro está a falar uma que pode ser preto, mas tem que ser... Mas explica algo assim para Modi. Sim, para Modi que nós que dá no nome... De... Não. Tem a ver com linguagem de povos que colonizaram. Quem que dá aquele nome lá foi povo que colonizou. Português é que espanhol é que é inglês. Esse teve essa forma de definir raça. E eles usam certos nomes, na qual eles até tratavam como inferior, você percebe, para dirigir a boa. Nunca pode pôr de lado uma questão que é psicológico, Nadine. Se o bem gosta ali na ciência está flau. Nadine, se alguém tratar mal durante 10 anos de vida, se aquela pessoa lá tem características e o nome, ouve, Nadine, se você tem alguém na vida que chamava João, que desde 6 anos de idade, de 26 anos de idade, abusa sexualmente de bo, todo vez que boa de nome João, o que acontece? Exatamente, tem trauma de aquela coisa. Mas se tem trauma, como que está usado hoje em dia? Para modo bobo que está no sistema. Para modo mesmo que bobo continua a ser oprimido, para a África pode continuar a ser vaca leiteira. Modo que você conquista um continente que tem um povo, se você destrói aquele povo lá, na sua identidade. Você consegue destruir fisicamente para modo dizer mais que bom. Você que está fazendo? Você destruir na sua identidade. Pesquinte afastado da África, cima calverdiano, pesca reivindica, pesca pode falar, ei, quem os rouba mais ouro? Li, quem os rouba? Sonhos bem rouba, ali não mata-nos. Então, tudo que ali foi usado, ouve Nadine, foi centenas de anos que cientistas, professores, médicos, filósofos e todo tipo de profissões que estudam comportamento humano, que falam assim, nós não mexemos aquele continente lá, para modo tudo que tem lá é recursos para nossa expansão de império. História do mundo, tudo impérios que se expandem. África, Ocidente que se expande. Então eles arranjam uma forma, você percebe, Nadine, que hoje ainda está funcionando para modo, Nadine. Escola que está dando ainda é a mesma pessoa. Que está dando emprego ainda é a mesma pessoa. Sistema econômico que não tem ainda é de mesma pessoa. Claro que é a mesma pessoa de há 500 anos atrás. Mas ideais que deixado para buscar avança ainda é protegido para seus netos. Não pode negar toda hora que não crê. Não pode negar toda hora que não crê.
maior parte de brancos é fixe, Nadine. Só que tem um grupo de brancos que ainda está mandando no mundo e há 2000 anos que ainda está para ali. Que a ideologia é que pessoas, você sabe, uma monarquia que te acredita mesmo está morre. Existe acredita mesmo está vive através desses filhos. Então, o Ocidente é uma energia que está morre, para morrer está vive através desses filhos. São flau. Brancos, maior parte, é que é racista, Nadine. Mas, este vive de privilégio de 500, 600 anos, que um grupo de homens inventa um sistema para oprimir um povo, que 600 anos depois que o povo linda calabanta. Willie Lynch Letter, que é aquela carta que mandaram para o Monte Fazenda, se te explica tudo os fazendeiros, modo que buta fazem, para que gerações depois, ainda aquele povo lá que calabanta. Está lá, pode procurar na Google. Não, e também uma coisa ali que é super importante, foi que Buca tem que ser só, imagina, Buca tem que pode ser só mica racista, Buca tem que ser contra racismo. Exatamente. Buca pode sofrer. Mica racista. A mim tem um namorado. Assim, teu branco está falando mica racista, mas o que hoje é uma coisa racista que acontece, é que não faz nada. Você para onde? Epigenética. Se bobo te carrega traumas, é ciência. Se bobo te carrega traumas e doenças de tetravô, Nadine, quer dizer que um branco te carrega privilégio de se tetravô. Para modo que hora que preto fala coisa, branco te fala sempre, que assim que não é verdade. Para modo que esse que te avalia nos nota, para nós nota tem valor, esse que tem que te avalia, para nós escolas tem valor, esse que tem que te avalia. A boa Nadine, gosta de supor-se com marca, se branco, caceta, bota fica no meio de preto. Para modo esse que te domina a economia, portanto a boa, você percebe? Sempre botou a bovina como inferior. Para modo que Madagascar tem um tônico de uma erva que durante muitos tempos, séculos, cura, durante séculos, Nadine, que erva lá cura multivírus. Madagascar é país do mundo que ainda teve mortes parcial. Eles teve X casos e eles curam tudo que aquele tônico lá. Para modo que o Ocidente que aceita aquele tônico lá, se o Ocidente que tem uma vacina. Você para modo? Para modo, se você aceita que Nadine é preta, preta é aquele nome que eles dão para fazer cima, me descobriu e a boa é preta. Me que descobriu boca Nadine. Aliás, Nadine é nome que não dado na Europa. Serve-se nome que não dado na Europa. Me dá o nome, me dá a ideologia, me dá um sistema, me que está pagar o ordenado. Dinheiro que está compra coisas é na euro. É que não é nenhuma moeda de África. O continente que está levanta para morrer tudo realidade que não cria, manipula para nós não está na poder. Séculos depois, se boca levanta para falar basta, os netos, os bisnetos, os trisnetos também continuam a estar assim. Então, que pessoas têm que entender. Não te querer descobrir onde que Eros está. Eros está, você sabe não onde, Nadine? Eros que está em nenhum cal. Você percebe? É como questão de guerra. A nós é tudo vítima. Mas são flau, Nadine. Você sabia, mas brancos, pobres, eles é vítima também do mesmo sistema. Ok? Só que no sistema que está montado, Nadine, se botar um preto pobre e um branco pobre, que vai na segurança social ou que vai na banco, qual desse que está conseguindo benefício primeiro? Claro, não sabe direito. Ok, é branco. E também judeu naquela outra coisa. Quando cientistas europeus descobrem raças, foi quando eles teve a investigar nós, e eles começam a pensar, porra, para onde que essas mulheres assim, redondos, sabe, tem aquela coisa que está atrás alguém. Para onde que eles assim tão esperto, pequenote. Então eles bem fazem que eles um monte de pergunta ali, né? Você que eles começam a querer fazer? Tenta descobrir o que está fazendo tão especial e tão diferente desse. Então eles bem começam a estudar genética. Quando eles bem estudam a genética, eles dão conta. Para modo, você que eles fazendo? Eles fazendo assim, eles fazem muito animal. Você sabia que muito animal está ali, mas é híbridos? Um flau, cachorros e outros animais, cima frutas. Tem um monte de frutas. Olha, desliga, falta 57 segundos. Gentes, é para não continuar ou para não ir embora? Não, tu continua assim. Ok, está bom. Mais um bocadinho, para manter